Bom dia a todos que estão nos acompanhando e prazer novamente estar aqui para apresentar a todos que acompanham aí conteúdo. Conteúdo sempre trazendo assuntos importantes, assuntos sérios, com o objetivo principal de ajudar no que for possível a cidade, de uma maneira geral. Então, cada apresentação do programa Conteúdo traz um assunto diferente. O objetivo, então, dessas citações, sugestões, sobre motoristas pedestres, tem como pretensão contribuir com o trânsito de Piauí, uma vez que o turismo e a cordialidade estão sendo destaques nessa administração. Então, o assunto hoje é educação de trânsito e destacando motoristas e pedestres. São essas duas partes que são envolvidas diretamente no trânsito cotidiano de todas as cidades. Então, deixando bem claro que a principal cultura em tudo na vida é a educação. Daí, educação no trânsito. Então, motoristas e pedestres. Vamos começar então com os motoristas. Eu sou um deles, tenho minha carteira há mais de 40 anos e dirijo, sou servidor público como motorista há quase 10 anos aqui na cidade e região. Vamos então falar com os motoristas profissionais, não profissionais. Claro que a gente fez uma pesquisa aí domingo passado, final de semana tranquilo, até que fui surpreendido, porque eu imaginava ter alguns mais casos, alguns flagrantes, a gente captou poucos casos, os carros, a gente percorreu alguns quilômetros, bairros da cidade, do centro e do centro da cidade, e verifiquei poucos casos. Isso eu achei muito importante. Algumas motos paradas em calçadas, alguns veículos parando em calçadas foi o destaque dessa pesquisa, dificultando então o trânsito de algumas pessoas. Carros na calçada, o transeunte, o pedestre tem que desviar dessa calçada para ir para o meio da rua. Isso pode provocar um acidente, prejudicando o próprio pedestre e o motorista que às vezes que vem não dá para sair fora. Ele está prestando atenção no trânsito e não no surgimento de um pedestre, de um animal. Então, o destaque foi carros em calçadas e motos em calçadas. Depois a gente verificou também, tenho verificado que o retorno das bicicletas tem voltado no centro das cidades. Alguns jovens, algumas pessoas empinando bicicletas em plena calçada no centro da cidade. Vi também um motorista pilotando, dirigindo o carro com uma mão só, porque a outra estava no gesso. E são algumas coisas que durante os dias de pico, os dias normais de segunda a sexta que tem mais movimento na cidade, pode aumentar. Então fica aí um alerta para que os motoristas, os jovens que gostam de andar de bicicleta, por favor, prestem mais atenção, viu? No trânsito de Piauí. Vamos lá então falar com os motoristas. Primeira observação, primeira citação. Não faça gestos obscenos ao volante. É muito delicado o motorista ficar fazendo gesto obsceno, ficar falando palavrões ao dirigir. Isso para mim é muito indecente. Então evite fazer gestos obscenos ao volante. Nunca permita que o passageiro desça do carro do lado de dentro da rua. Isso é muito perigoso, porque sempre os carros estão ultrapassando pela esquerda. Quem desce pelo lado dentro da rua está se oferecendo a um possível atropelamento, não é? Possivelmente aí arranque de porta, né? Pode ficar sem a porta também. Então devemos evitar essa prática no trânsito. Mantenha a distância mínima do outro veículo. Todos nós motoristas devemos saber que existe uma distância mínima para se manter de um veículo para o outro. Às vezes, com uma certa pressa, o motorista esquece, nós motoristas esquecemos dessa distância. Vamos prestar atenção para evitar possível
possível acontecimento desagradável, uma encostadinha já tem que fazer um BO, pode gerar uma discussão e até alguma coisa mais grave ainda. Então, mantenha a distância mínima de outro veículo ao circular. Outra citação: evite faróis altos à noite. É muito desagradável. Várias vezes já precisei colocar algo na minha frente, as mãos sobre os óculos, porque a pessoa está com o farol baixo. Ao ver a outra na rua, ela aciona os faróis altos, dificulta a visão das pessoas. Imagina você colocando o farol alto na frente do carro, ao bater no vidro do carro, aumenta esse reflexo. É horrível. Então, procure andar com faróis médios na cidade. Evite os faróis altos na cidade à noite. Na estrada todos nós sabemos, ao ultrapassar o veículo, baixe os faróis. Bom, outra citação: pare antes da faixa de pedestre. Porque às vezes nós erramos, nós cometemos um erro verbal. Pare na faixa. Nenhum deve parar na faixa, nem pedestre, nem motorista. O pedestre teve a iniciativa de passar, atravesse a faixa. O motorista tem que parar, então, antes da faixa de pedestre. Tá? Evite andar acelerando na cidade. Hoje nós temos aí o olho vivo. Evite, faz que para e na verdade engatou uma outra marcha. Pare na faixa de pedestre. Você viu pessoas com possibilidade de atravessar de um dos lados? Pare. É seguro para as duas partes. Outra citação: mantenha o limite máximo de velocidade, que todos nós sabemos que no perímetro urbano é 30, 40 km por hora. Então, toda vez que eu falo assim, nós sabemos, é para lembrar que nós sabemos, mas às vezes esquecemos. Precisamos ter atenção total no trânsito. Porque depois que acontecer uma fatalidade, como é que a gente vai se justificar? Eu vou dizer que esqueci? Eu vou dizer que não vi? Ué, então estou impossibilidade de dirigir. Se eu não estou vendo, eu estou com problema visual. Eu não posso pilotar, não posso dirigir. Tá? Foi um descuido meu. Então está faltando responsabilidade no trânsito, que eu estou com uma arma na mão, não é? Então, mantenha o limite máximo de velocidade de 30 a 40 km horários no perímetro urbano. Tá? Outra citação. Recomendação: não dirija atendendo o celular. É muito comum. Aliás, as pessoas pegaram um hábito tão grande de atender o celular que ela já dirige com a mão assim. Ó. Você já percebeu? Gente ao volante, como se estivesse usando o celular, ela está com a mão na posição de segurar o celular. Mas virou o hábito tão extraordinário que mesmo sem o celular, ela está com um gesto na orelha. Isto é, ela tirou uma das mãos do volante. Ela só está com uma mão. Preste atenção. Nunca dirija atendendo o celular. Encosta o veículo. Eu atendo o celular quando estou dirigindo só para a chefia. Para minha esposa eu combinei antes em casa. Tocou 3 vezes eu não atendo, é porque eu estou dirigindo. Se for o chefe, eu encosto o veículo. Para mim não atrasar a viagem, que minhas viagens são de emergências. Internações, hemodiálise, etc. e tal. Cirurgias, horários marcados. Então eu não posso ficar perdendo tempo. Então, estabeleça uma regra para você dirigir em relação ao atendimento celular antes de você sair com o veículo. Combina com quem você mantém contato com o telefone. Outra citação: não pare o veículo no meio da rua para conversar. Isso me parece uma grande falta de responsabilidade, porque quando a gente comete esse erro gravíssimo, nós estamos esquecendo que tem outras pessoas que precisam usar o mesmo espaço que eu estou usando. Então, um pouquinho de falta de atenção, falta de responsabilidade, às vezes, posso entender assim. Então, outra citação: obedeça e respeite os sinais de trânsito. Os sinais de trânsito são colocados para nos advertir. Se nós estivermos esquecidos ao olhar, o motorista tem que dirigir esperto. Todo motorista tem que dirigir esperto. O motorista tem que enxergar bem, ouvir bem, tá? Porque ele pode, só com barulho ele pode evitar um acidente, mas para isso ele tem que ter atenção, tá? Ele está dirigindo, por exemplo, e ao dirigir ouvindo um som musical e ele se distrai olhando, sentindo a letra da música, o som da música, ele pode sim causar um acidente. Então eu acho que para tudo que você faz na vida tem um momento adequado.
Cuidado com os animais. Nós temos visto que tem assim bastante animais, todo lugar que a gente for tem, até nas estradas tem os animais silvestres, os animais da própria região, mas tem as placas advertindo. Aqui é uma região, tem as placas para a gente observar. Então, quando você estiver na estrada, preste atenção nas placas também das estradas, para você, tendo consciência, você se prevenir e evitar algum problema. Mas nós estamos falando, vamos voltar aqui na nossa cidade mesmo, é no trânsito da cidade. Então respeite, tá cheio de gatos atravessando, cheio de cachorros na cidade, toda a cidade tem. Então, por favor, respeite os animais. Não discuta no trânsito, é muito desagradável. A gente sabe que as pessoas andam estressadas, as pessoas têm os seus problemas, como eu tenho, todos nós, seres humanos, temos nossos problemas, sabe? E nem sempre é a falta de dinheiro, às vezes, nem sempre é a falta de um bom convívio familiar, às vezes é um problema de saúde súbito que surgiu assim de repente, entendeu? Você está com dificuldade de administrar, às vezes é até um problema que aconteceu com um parente, com um amigo seu, e você está passando por aquilo também. Então é necessário, evita discutir no trânsito, que você nunca sabe quem é que está do outro lado, né? Muitas coisas podem ser evitadas. Então, outra citação. Não pare em fila dupla. A fila dupla é uma prática comum em todas as cidades. Apesar do olho vivo que foi colocado na cidade, aqui na nossa cidade, eu tenho observado repetidamente filas duplas no centro da cidade. Dá-se a impressão, às vezes, que alguns motoristas fazem isso para aparecer, para ser visto. Alguém, olha que prazer que tem o ser humano, ser visto por uma irregularidade. Então não pare em fila dupla, acabou o espaço, buzina, irrita as pessoas, então nós precisamos de harmonia para viver, nós precisamos de paz para viver, sabe? Outra citação, não estacione ou pare em calçada, mesmo sendo sua. A calçada pertence à sua residência, mas é para facilitar o trânsito, por exemplo. Não, a calçada é minha, eu vou parar com um carro em cima dela. E quando o pedestre precisar passar na sua calçada, como é que vai fazer? Quando eu precisar passar na minha? Aliás, Piauí já tem muita obstrução. Piauí é uma cidade que tem muitas ruas, principalmente nos bairros. Os pedreiros levam o material para construir, termina a construção e não retiram o material. A gente pode notar, perceber que às vezes tem sobra de construção de 2, 3 anos. Infelizmente não tem providência nesse sentido, não sei se tem algum setor que possa tomar providência, mas imagina, não querendo misturar, imagine um veículo estacionar, não, então a calçada é minha, eu repito, posso parar, eu não sei com precisão se tem alguma punição, porque está obstruindo a passagem segura do pedestre. Então evite parar o carro em cima da calçada, é tão fácil, tem uma calçada, a garagem está limpinha, você coloca o carro em cima da calçada, fica desagradável. Toda vez que for passar alguém lá, tem que descer para o meio da rua, sair do lugar que seria do pedestre para pegar a rua. Evite som e faróis altos. Já falamos do farol alto à noite, mas evite o som alto. O som alto incomoda um pouquinho. O som alto mexe com... sei lá, desconcentra as pessoas, sabe como é que é? Desconcentra o outro motorista, incomoda o som alto. Use o som ambiente, curta o seu som, mas de uma maneira que não perturbe terceiros. Outra citação sobre motoristas, eu e você que dirige. Se programe antes de sair com o veículo. Muitos acidentes acontecem, pequenos acidentes, e às vezes médios acidentes, porque o motorista, nós não nos programamos antes de sair. O que eu vou fazer com o veículo? Qual é o itinerário que eu devo fazer? O que eu vou fazer? Então uma pessoa, alguns motoristas resolvem decidir fazer as coisas quando está com o veículo na rua. Aí ele está passando na rua, opa, esqueci que eu tenho que vir aqui. Vira tudo para um lado de uma vez, ou para a esquerda ou para a direita, surpreendendo o motorista que vem em sentido contrário, ou que está atrás dele mesmo, dirigindo, entendendo que ele ia em linha reta. É um problema essa falta de programação antes de sair do veículo, com o veículo.
Outra citação: não se esqueça de conferir a parte elétrica do carro. Claro que a gente não deve confiar 100%. Por exemplo, esquecer uma seta ligada. Não custa nada a gente, motorista, dar um tempinho para confirmar se o motorista que deu aquela sinalização está convicto de que ele vai fazer a conversão para onde a seta está indicando. Tá certo? Então verifique em casa se o sistema elétrico está funcionando direitinho, porque ajuda muito a sinalização para o outro motorista, inclusive. Não circule no meio da rua apertando o veículo que vem em sentido contrário. Sabe o que acontece? Dá a entender às vezes que a rua é só do motorista. Entendeu? Ele dirige no meio da rua, divide um pouco para cada lado, mas nenhum dos lados dá para passar outro veículo. Só moto. Então esse esquecimento é grave. Eu tenho certeza que ninguém faz isso de propósito, mas é um descuido que deve ser evitado por todos nós motoristas. Não estacione em vagas preferenciais. Então a gente vê muitas reportagens aí de televisão em que a pessoa é entrevistada, senhoras, senhores, jovens, vamos, você está vendo a placa aí do deficiente, do idoso, da gestante e tal? Mas é só um minutinho, não tem como explicar, né? Tem muitos casos até que geram multa, mas o problema é de compreensão mesmo, é de entender mesmo. Então evita estacionar em vagas preferenciais. Criança sempre no banco traseiro. Tenho observado também, às vezes eu tenho observado 2 crianças no banco da frente, sem cinto. Por gentileza, às vezes a gente pode estar pensando que está agradando, está realizando a alegria de uma criança, que pode ser fatal, que pode levar uma criança para a cadeira de roda, entendeu? Então transporte criança sempre no banco traseiro, nunca na frente, por favor. Não se esqueça do cinto de segurança. Nós aqui em Piauí, eu costumo dizer sempre que eu tenho que usar cinto de segurança na roça. Sabe por quê? Porque eu posso sofrer um acidente na roça, sim. A roça não está livre, exclusa de um acidente grave, como não. Os caminhos estreitos, etc. Tem curvas também na roça. Mas o principal, na minha maneira de ver, é que muita coisa na vida da gente nós temos que criar hábito de fazer. Se a gente não criar hábito, nós não vamos conseguir dar conta, sabe? Então na roça eu uso cinto, porque se eu não usar na roça eu posso esquecer. Quando eu estiver na cidade, não usar também. Quando eu estiver na estrada, eu também não usar, tá? Então, pegue o hábito de usar o cinto de segurança. Entrou no carro, cinto de segurança. Tô falando, ó, cinto de segurança. Não é para não ganhar multa, não, por isso e aquilo. É para a sua segurança. Cuidado com os deficientes. Em todas as cidades tem os deficientes. Não tem como justificar se acontecer uma distração, um acidente envolvendo deficiente. A atenção deve ser toda nossa, motoristas. Outro detalhe que eu tenho notado também são nas caçambas. Atenção, muitas caçambas estão sinalizadas com aqueles adesivos que espelham, não é? Que refletem. Mas muitas caçambas sem esses espelhos retratil que coloca nas caçambas. Sabe por quê? À noite, sem aqueles espelhos, fica um tipo de vulto. Então pode realmente provocar um acidente. Essas caçambas sem espelhos. Então, fica aí um alerta, um aviso. Evite andar na contramão, porque é só um contorninho, é somente um pedacinho. Uma hora pode dar errado para nós motoristas. Faz o correto, um minutinho só, anda um pouquinho mais para frente, meio quarteirão, e controla. Às vezes o motorista quer, assim, eu vou andar de contramão na ré, qualquer coisa. Então, mas esse qualquer coisa pode representar um prejuízo de 2, 3, 5 mil reais, entendeu? O outro que vem não está sabendo, ele está pensando que ali é só uma mão para seguir, e vem um de ré, é complicado. Então, evite fazer esse contorninho para ganhar tempo, que é só um pedacinho, etc.
Não passar em frente não passar ao lado ou em frente de prédios públicos, buzinando. Evite buzinar. Hospitais, fóruns, presídios, escolas, evite buzinar. Então vocês perceberam que são algumas recomendações, algumas regras de trânsito, a maioria delas básicas. Nós já temos gravado, mas que às vezes não praticamos. E é por isso que aumentam os problemas. Essas foram então as citações para os motoristas no trânsito de Piuí, principalmente. Agora vamos então para os pedestres, porque os dois têm a ver diretamente com o trânsito. Pedestre, motoristas. Motoristas, pedestres. Agora nós falamos das citações dos motoristas, agora vamos às dos pedestres. Atenção, atravesse na faixa. Nós falamos em relação ao motorista para não parar na faixa, é antes. E agora estamos pedindo para o pedestre, atravesse na faixa. Atravesse, não é para, ao começar uma travessia, parar no meio da faixa e ficar conversando, batendo papo ou atendendo o celular. Eu já vi isso. Eu acredito que você já viu também. Tem pessoas que atravessam a faixa com o rosto virado ao contrário do veículo. Isso é irregular na minha maneira de ver. Presta atenção, atravesse com atenção ao veículo. Tá? Não atravesse correndo. É muito comum a pessoa atravessando correndo. A gente às vezes pode até esquecer e cometer esse equívoco, entendeu? Mas na correria, querendo dizer, eu estou atrapalhando, eu vou passar rapidinho, o motorista do veículo parou, pela minha gratidão vou passar depressa, para não atrapalhar você. Você pode tropeçar, pode estar com a rasteirinha, chinelinha havaiana, tropeçar ali em alguma coisa do asfalto e você cair. E aí? Então atravessa com calma, com segurança, viu? Erga a cabeça ao atravessar a rua, tá percebendo? Então, o pedestre que passa virando o rosto, parece que está subestimando o motorista. Então, só uma observação. Outro detalhe, em relação a pedestres. Pegue na mão da criança ou do idoso ao atravessar. Nós notamos que vão atravessar 3 ou 4 pessoas, a criança escapa da mão, ela quer passar primeiro. É porque a criança tem mais ansiedade ao atravessar a rua, não sabe o que está passando pela cabeça dela. Então, segure a mão da criança, atravesse com calma com o idoso. Normalmente o idoso tem mais dificuldade para andar e o mais novo parece que quer chegar na frente arrastando o idoso, puxando o idoso. Tenha calma, ande ao lado do idoso, tenha calma ao atravessar. Se o carro parou, pode atravessar, não fica preocupado muito com o carro não. Se o motorista parou, ele vai esperar você atravessar. Atravesse todos de uma só vez. Não é bom ficar atravessando aos poucos, o motorista não sabe se aquele que parou lá do outro da calçada vai concluir a travessia ou vai ficar parado. Normalmente, às vezes, quando bate essa dúvida dos dois lados, o pedestre termina de atravessar, o motorista estava saindo também, acelerando o seu veículo. Então, atravessem todos de uma só vez, para a segurança de ambos os lados. Outra citação ao pedestre. Use o celular após atravessar a rua. Não acho legal atravessar a rua atendendo o celular. A rua é um espaço, um lugar de mais atenção. Então, nunca devemos ficar desatento ao atravessar a rua. Espera atravessar, depois você conclui a ligação. É muito rapidinho para atravessar a rua. Outra observação sobre o pedestre. Espere o veículo parar antes de atravessar. Tá? O veículo está chegando, às vezes ele precisou parar até um pouquinho subitamente, porque o pedestre ficou na dúvida, atravessa ou não atravessa? Já houve casos de eu ver pedestre do outro lado da rua, estava batendo um papo descontraído e de repente ele resolve atravessar. Ele não deu sinal nenhum que ele ia atravessar. Como é que vai fazer o motorista nesses casos? Então, dá um sinal, se apresenta na guia, posiciona ali na faixa onde você vai atravessar e o motorista de lá já vai perceber que você já está pronto para atravessar. Vai facilitar a ambos os lados. Tá? Se deixar cair algo na rua, não pare subitamente.
Isso é muito comum. A gente, principalmente dinheiro, né? Cai dinheiro ou um celular, a ideia que a gente tem é imediatamente parar, agachar e pegar. É errado. Mesmo que você tenha um prejuízo, é melhor você correr risco de um prejuízo, vamos dizer assim, material, do que um prejuízo físico. Você quebrar alguma coisa do seu corpo, porque o carro não esperava que você ia deixar cair e você parou subitamente. Às vezes não deu para evitar o problema, o choque. Tá? Então, repetindo, ao deixar cair algo na rua, não pare subitamente. Não circule de bicicleta nas calçadas. Então, domingo passado, como eu disse, fazendo a pesquisa, eu vi um garoto que estava ali na Praça Padre Alberico, e ele fez a curvinha ali, quem viesse ali da Praça de Furnas, e na calçada empinando a bicicleta. Ora, que controle, que coordenação que esse garoto teria se aparecesse uma criança ali, se aparecesse um senhor, uma pessoa que estivesse saindo do hotel, que controle que ele teria daquela bicicleta até descer ela para baixo e alinhar ela de novo. Então, pedimos mais compreensão de alguém aí que tem o hábito de andar nas bicicletas. As autoridades não têm condição de colocar uma fiscalização contínua para todos esses problemas. Por isso que tem que haver compreensão, tem que haver contribuição de ambos os lados, de motoristas e pedestres, para que o trânsito possa fluir, né? Muito bem. Então, o objetivo dessas citações, senhoras, senhores, jovens, crianças que estão, famílias de Piuí que vão ver, que estão acompanhando essa matéria, o objetivo dessas citações, dessas versões sobre motoristas e pedestres, tem como a pretensão contribuir com o trânsito de Piuí, tá certo? Eu tenho uma sugestão, uma sugestão aqui, com todo respeito, as pessoas conhecem a gente, a minha origem, e eu acredito que todas as pessoas pensam assim, contribuir com respeito às autoridades, às leis, não é obrigação nossa. Então tem uma sugestão aqui que, se for possível, ou se fosse possível, nos dias de maior movimento, que é na segunda-feira e no sábado, fosse colocado uma ou duas viaturas no marco central, sabe? Com os policiais circulando ali no centro, pelo menos até às 15 horas da segunda-feira e até às 12 horas do sábado. Porque até às 15 horas normalmente é um movimento forte dos bancos, das lojas, apesar que vão até às 18, mas o pique mesmo é até às 15 por causa dos horários dos bancos. E até às 12 horas no sábado. Os dias que tem mais movimento, todos nós sabemos, nós não encontramos um lugar para parar o carro de jeito nenhum no centro da cidade, de segunda e de sábado. E que os policiais dessas viaturas ficassem circulando ali no perímetro central da cidade. Então, segunda-feira até às 15 horas e no sábado até às 12 horas. E que as escolas municipais investissem mais em educação de trânsito, sabe? Preparando aí as crianças, fazendo uma campanha educativa com as crianças nas ruas. Então vamos dizer assim, cada final de semana, nesses dias de pique, a Secretaria Municipal de Educação, uma vez que eu defendo que a educação de trânsito sejam para essas crianças de primeira a quarta série, saísse que essas crianças criassem alguma maneira assim de cartazes, cada criança erguendo um cartaz, porque a criança sensibiliza, sabe? As pessoas de muita idade, quando pega uma causa para resolver, as crianças sensibilizam a gente, sabe? Então, eu acho muito válido que tenha mais investimento na educação de trânsito nas escolas de primeira a quarta série. Então, em meu nome e em nome da Cidade TV Web, agradeço a todos os grupos, sabe?
e que peço que repassem esta segunda edição da matéria, conteúdo, falando sobre educação de trânsito, destacando motoristas e pedestres, que sejam repassados a todos os outros grupos possíveis. Então, eu deixo aqui o meu muito obrigado, um grande abraço e até o próximo conteúdo. Fiquem com Deus e até o próximo conteúdo.